Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, galera, já nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo notificado aqui no canal. Então galera, hoje vamos fazer aqui uma reação em igual de jogo aberto com Renata Fã, Cicinho, Edu da Sena e Ronaldão comentando tudo aí sobre o Flamengo, né? Com a chegada de Paquetá, próximo jogo contra o Internacional e também sobre a possibilidade aí de Flamengo contratar Marcos Leonardo, e jogador aí, ele está livre aí no mercado, né? Foi quase transferido para o Atlético de Madrid, mas melou e agora está disponível aí para uma nova contratação e o Flamengo está interessado. Vamos ver aí quem a imprensa falou sobre o Flamengo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí, galera, com o vídeo. Quem chegou chegando, mas nem tanto. Esperava-se que ele pudesse resolver a parada na Supercopa, não aconteceu. E o Paquetá foi apresentado depois da perda do título e declarou publicamente que nem dormiu de tanta preocupação com o que não aconteceu em Brasília. Fato é que ele chegou e deve enfrentar o meu Internacional na quarta-feira. Eu também não dormi não, eu também. É bom você não dormir também, viu? Essa foi a palavra mais usada por Lucas Paquetá durante a apresentação do Flamengo. E a minha casa, voltar para casa. O Flamengo é minha casa. Desde os 10 anos de idade no clube, Paquetá pode mesmo se sentir assim quando pisa no ninho do urubu. Voltar para o Rio foi um desejo dele. Todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa. E, obviamente, pelo momento que o clube vive, financeiramente, também os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais. Então, isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Com apenas 28 anos, o Meia estava na Europa desde 2019, quando saiu do Flamengo para defender o Milan. E agora, precisou abrir mão de outras propostas para voltar. Eu tive, sim, possibilidades de permanecer no futebol europeu, com propostas talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Paquetá é não só o jogador mais caro da história do Flamengo, mas também o de maior valor investido no futebol brasileiro. Serão 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais por um vínculo de 5 temporadas. Tendo certeza que se não fosse apenas pelas receitas da gente, se não fosse pela estrutura, né, de responsabilidade que a gente não teria condições. Essa não foi a primeira vez que o Meia foi procurado pelo Flamengo. Durante as investigações sobre a suposta aposta esportiva, a equipe carioca abriu as portas para o retorno. Mas Paquetá preferiu seguir na Europa. Todo mundo acompanhou tudo que eu vivi, parcialmente, cada um com as suas conclusões, mas, como eu disse numa entrevista, durante todo o processo, do julgamento, de tudo que aconteceu, eu tive possibilidade de voltar ao Flamengo e eu quis permanecer e me resolver. A estreia não foi exatamente como o Paquetá planejava. Além do vice-campeonato, o gol perdido no final da partida também foi pauta na conversa com os jornalistas. É óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi da maneira que eu esperava. Oportunidades não vão faltar. Amanhã o Flamengo já volta a campo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Recebe o Internacional no Maracanã. A tendência é que o camisa 20 ganhe minutagem aos poucos. As pessoas acham que eu não tinha dores nas costas, mas eu realmente tive dores nas costas fortes. Eu joguei até meu último jogo contra o Nottingham com dor e eu acabo sentindo também nesse jogo. 2026 começa com reencontros e novos sonhos para o Flamengo e Lucas Paquetá. Paquetá, se tá com dor nas costas, fica mais um tempinho se cuidando. Paquetá, não pode jogar no sacrifício, tem que esperar mais pra 100%, tá completo, inteiro.
Calma, pra que jogar no Brasileirão já no meio de semana, né, Cecinho? Dá um tempinho maior. Exatamente, mas tem o outro lado da moeda, né? Que pode se consagrar, né? Porque, se fizer um grande jogo. Então, assim, tudo... Não, mas ele vai fazer vários grandes jogos ao longo do ano. Não precisa ser agora. Contra o Inter. Não, mas a vontade de entrar em campo fala mais alto, né? Esquece dor, tudo. Do lado da torcida, imagine, Maracanã lotado. O cara... Mas do outro lado também tem um adversário que vai endurecer, que é o Inter. Então, assim, não vai encontrar facilidade, não. Vai o quê? Não vai encontrar facilidade. Eu acho que o Inter é o mesmo do ano passado. Não, você falou que o adversário vai endurecer, O Inter vai tornar o jogo difícil. O Inter tem o Fabinho Soldado com as contratações, chegando o Félix Torres. Chegou o Alejandro. Alejandro. O Pessolano montando Cantava um time. muito, hein? Quem é o? Alejandro Sanz. Né? Alejandro Sanz. Ronaldão, de fato, não dá pra dizer que o Flamengo está numa crise, ainda mais por todo o elenco, por todo o investimento, começo de temporada. Mas a torcida fica cabreira quando você perde pro Fluminense, pro São Paulo e pro Corinthians em sequência, e inclusive perdendo um título. Então é lógico que o Flamengo sabe que precisa da reabilitação e que vai ter que buscar um resultado positivo logo. A torcida não tem paciência quando vê um grupo como esse não vencendo, né? Mas a verdade é que o começo de temporada é difícil para todo mundo, tanto é que foi a molecada, agora ele começa a mesclar o time, que é um time que vai ter que jogar muitas decisões esse ano. A verdade é que não tem como você tirar o Flamengo de decisões. Então, acho que da forma que o Felipe está pensando, é a forma de que vai chegar no final dessas competições, chegar forte, para poder brigar. Então, para você poder brigar e para você poder ter uma sequência forte, você tem que fazer o quê? Fazer um trabalho intenso, e não com muita carga, porque esse pessoal não precisa de carga, precisa só da bola. Tem jogador que precisa de carga para carregar, né? Porque eu vou te falar, hein? Tem uns aí que dá até coice. Mas no caso do Flamengo, tem que ter calma. E amanhã volta tudo ao normal, Flamengo. Vitórias, vitórias e vitórias. O Flamengo voltou ao normal amanhã, pô. Não adianta. Faz isso não. Edu Dracena, quem estava empolgado nessa coletiva de apresentação do Paquetá foi o José Boto, que inclusive falou até em trazer Vini Júnior. Vamos dar uma olhadinha? Posso acompanhar antes de você comentar? Vamos lá. Vou dizer uma coisa, por este valor haviam 10 ou 15 clubes na Europa que o queriam, ou com capacidade de o querer. E ele foi muito importante nesse quesito. O staff dele está aqui sentado também. Depois a seguir vamos falar do Vini Júnior, não é? Se animando não, hein, boa. Mas ele até acaba o contrato e tudo, não é preciso pagar nada. Não é preciso pagar nada ao Real Madrid. Claro. Sendo justa com o José Boto, foi em tom de brincadeira, mas é o mesmo empresário do Paquetá, já podem trocar uma ideia. Edu Dracena, claro, o Vini tá no auge na Europa, há pouco tempo o melhor jogador do mundo, tem o mercado árabe que certamente vai tentar levar o jogador, mas isso mostra o quanto o Flamengo tem sido agressivo no mercado. Agressivo, e quando o jogador também tem história, né, como o Paquetá tá falando, voltando para casa, e muitas das vezes, Renata, o atleta, a opinião dele fala mais alto. E a opinião dele falou mais alto de voltar para casa. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos, eu quero voltar também. Né, com passe livre, em vez de pagar 40, 50 milhões para o Real Madrid, vai pagar para o Vini, e aí vem vir jogar aqui no Flamengo. Agora, é claro, o cara, para sonhar, o cara tem que ter história, o cara tem que ter planejamento. E o Flamengo tem esse planejamento. O Flamengo conseguiu, de repente, deslumbrar coisas maiores, trazendo um Paquetá, pagando 40 e poucos milhões de euros. Então, acho que o Flamengo está no caminho certo. Espero que os outros clubes também possam seguir nessa mesma caminhada para contratar grandes jogadores. Tá no caminho certo e tem bala para contratar atletas desse calibre, como é o Paquetá, que é cria do Flamengo. Eu, por exemplo, muito mais modesta, muito mais pé no chão. Estou satisfeita, gostei da contratação de Alejandro. Pesada no Flamengo. A missão agora é superar a derrota para o Corinthians e a perda do título da Supercopa. Na segunda-feira também foi a vez do Paquetá dar o seu recado.
Bom, nada como um dia após o outro, né? Se o domingo não terminou da melhor forma para o Flamengo, hoje foi dia de apresentação aqui no Ninho do Urubu. O Paquetá falou oficialmente com a camisa rubro-negra e sobre estar realizando esse sonho de voltar ao Flamengo, o que ele chamou de casa. Eu tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Durante a entrevista coletiva, o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, falou também sobre as dificuldades nessa negociação em ter o Lucas Paquetá de volta ao Brasil, e o próprio jogador disse que precisou abrir mão de outras oportunidades, como, por exemplo, jogar no Chelsea. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu porque, né, eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora, e eu optei por essa porque eu sei que aqui eu serei feliz. Essa é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Foram 42 milhões de euros investidos pelo Flamengo, cerca de 260 milhões de reais. O presidente do Flamengo, BAP, falou um pouco sobre as condições do Flamengo em fazer esse tipo de movimento. E se não fosse apenas pelas receitas da gente, se não fosse pela estrutura, né, de responsabilidade que a gente não teria condições de estar trazendo o Paquetá para cá. E falou também sobre o modelo de SAF e os impostos aplicados nos clubes associativos. Sobre isso, BAP falou sobre os impostos futuros que o Flamengo vai ter que vir a pagar em próximas temporadas, principalmente na formação de atletas olímpicos, e que essa é uma preocupação do clube. Na situação que está hoje, é melhor ser SAF, não investir um centavo aqui, não ter nenhum compromisso com o esporte olímpico nem com formação de atletas do Brasil, e pagar mais barato. Eu tenho certeza que quando foi feito isso, não se avaliou os impactos que isso teria. Então, estamos falando aqui do Paquetá. Se ficar do jeito que está, nos próximos 7, 8 anos, o Flamengo vai pagar adicionalmente de impostos 2,8 Lucas Paquetás de impostos. Bom, como ontem teve a final contra o Corinthians, a estreia oficial do Paquetá com a camisa do Flamengo, ele falou sobre essa decisão, o título conquistado pela equipe paulista e também sobre o gol que perdeu já no final da partida. Não consegui dormir, eu me cobro muito por isso, mas o sentido de ser mais cascudo é que hoje é um novo dia, eu tenho que estar de cabeça em pé, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso entregar ao Flamengo. É só o início, é óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, né? Paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi, né, da maneira que eu esperava. Bom, o Flamengo volta a campo quarta-feira contra o Internacional no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá. O Paquetá, como mesmo disse, abriu mão de algumas coisas, investiu em outras para poder estar no jogo. E não é justo colocar nas costas, na conta dele, esse título que o Flamengo perdeu. Não só pelo valor que ele pagou, o jogador chegou, entrou, estava desentrosado, mas se espera muito de quem custa muito caro. Esse é um equívoco no futebol brasileiro, achar que a quantidade de zeros aumenta a responsabilidade do jogador. Quanto mais ganha, mais responsável ele tem que ser. Não é bem assim. Lógico que todos queriam sucesso, todos querem sucesso, mas enfim, nem sempre é possível. E o presidente do Flamengo, sempre com umas colocações aí que no mínimo são polêmicas. Afinal de contas, o mundo aqui no Brasil quer a realização do fair play. E o fair play exige que você tenha condição financeira, de igualdade e responsabilização. Ele diz isso no problema de investimento nos esportes olímpicos, porque a nova lei tributária que entrou em vigor nesse começo de ano aqui no Brasil diz o seguinte, que as SAFs, elas pagam uma quantidade, algo mais ou menos em 5% para arredondar nesse momento, vão deixar, ou melhor, os clubes associativos pagam 5%. Eles vão deixar de ter esse privilégio porque a tributação vai subir nessa nova regra que o governo acabou colocando, que atingiu toda a sociedade. E os clubes que se transformarem em SAF vão pagar
tributos, juros, ou melhor, impostos menores do que as equipes que não se transformarem em SAF. E essa é a bronca do presidente do Flamengo, e ele está fazendo a conta aí 2,5 paquetás daqui a alguns anos, mas a gente não pode esquecer que quando existe a SAF, existe a transformação, o clube fica com um percentual, aí cabe a ele negociar, ele pode ficar com 10%, 5% ou 20%, que vai receber uma grana do lucro que advir da SAF. Por isso, esse dinheiro que entrar no clube pode ser utilizado para financiar os esportes olímpicos, que o presidente do Flamengo está dizendo que, de repente, vai ter que deixar de investir. O Flamengo investe bastante no esporte olímpico, essa é verdade. Mas a solução foi encontrada, foi essa. O governo acabou mudando a regra tributária, isso interfere direto na arrecadação da SAF, mas não tem jeito, minha gente. Ou uma coisa ou outra. Do jeito que está o futebol, não dá para continuar. O Flamengo, o Palmeiras são exceções. Conseguem administrar seus problemas, suas dívidas e manter aí a continuidade de equipes competitivas. Na maioria dos casos, com raras exceções no futebol brasileiro, principalmente na Série A, os times estão quebrados. Alguma atitude tinha que ser feita. Nunca dá para agradar todo mundo. Sempre tem uma ruptura. E nesse caso, o que aconteceu não agradou o presidente do Flamengo. Enfim, o tempo vai dizer se ele está certo ou quem mudou a regra das SAFs e também das associações esportivas sem fim lucrativo estavam com a razão. Paquetá, meus amigos, é o segundo reforço mais caro do planeta na janela de 2025 até agora. Olho na tela, que a gente vai mostrar todo mundo aí, ó. Lucas Paquetá, Flamengo, é o segundo colocado. O primeiro é o Semenyo, do Manchester City, 72 milhões. Paquetá com 42 milhões. E aí, Brennan Johnson, e a galera vai para baixo aí. Até o Gerson tá ali, como décima maior contratação, que custou 27 milhões. Ele se apresentou ontem, oficialmente, depois de ter jogado, né? Na final. Essa não é a janelona europeia, mas ainda assim é bem impressionante, né, Danilo? De qualquer jeito é impressionante, porque não é normal a gente ver time sul-americano lá, mas é o que você falou. Pelos valores depois da janela do meio do ano, eu acho que não ficaria nem top 10, né? Porque aí a gente vê transações absurdas ali entre clubes europeus, mas de toda forma é algo impressionante. Esse movimento é impressionante e é dentro do que a gente já sabe do patamar que o Flamengo pode pagar. Está conseguindo fazer isso por mérito próprio. Vamos ver como vai ser o resultado dele dentro de campo, querendo ou não, como a gente disse ontem no posse, né? Vem com a etiqueta aqui, 42 milhões. Isso não tem como lutar contra. Tem uma discussão, Rodrigo. Se ele não deveria ter estreado contra o Corinthians, foi precipitado. Tudo bem, ele entrou lá no segundo tempo, perdeu aquele gol, ok, acontece. Mas ficou essa discussão. Não deveria ter entrado, não deveria ter estreado antes, não deveria ter estreado agora. Na verdade, em forma ele tá, né? Ele tá mais em forma que os outros lá, que o Arrascaeta, que o Jorginho, com essa turma aí. Não é, Rodrigo? Embora ele estava um mês sem jogar, né? Com um problema nas costas, enfim. Ele não estava completamente em forma, mas não estava... Eu acho que os equívocos que o Felipe Luiz cometeu no domingo não passam pela entrada do Paquetá. Inclusive no cenário ali de um time que tinha tido expulso, o Paquetá, a gente sabe, é um jogador que cumpre várias funções, né? E aí jogando meia hora ele claramente aguenta. Acho que foi ok a entrada dele. Acho que o erro foi inicial ali, quando ele botou o Jorginho e o Arrascaeta para começar jogando, sendo que os dois não estão em ritmo de jogo. Se a intenção era começar a botar eles para a temporada, ok. Agora, se a intenção era ganhar o jogo, que eu acho que é o que deveria ter feito, deveria ter botado um meio de campo mais competitivo, como o time que começou contra o São Paulo, né? Com Cebolinha, enfim, aí Plata e Carrascal, e aí o Pedro e o Everton Araújo, eventualmente como segundo volante. Acho que o erro do Felipe, na minha visão, foi mais esse, que ele acabou perdendo ali, digamos assim, a briga, pelo menos briga ali de meio de campo, embora o time tenha criado uma chance, o jogo acabou sendo equilibrado, na minha visão. Só que se o Flamengo, que é um time muito melhor, acabou fazendo um jogo equilibrado com o Corinthians, que é um time inferior, então tá claro que a estratégia do Felipe Luiz foi pior que a do Dorival. Mas eu acho que não passou pelo Paquetá. A entrada do Paquetá, perdeu o gol. O meu porteiro aqui, o Jones, que eu sempre converso, já estava revoltado. 40 milhões para perder pênalti, perder gol na cara e tal. Mas isso aí, cara, é da torcida normal.
É o que o Danilo falou, vai estar com. Aí eu falei assim, pô, mas o cara jogou 30 minutos, primeiro jogo. É o que o Danilo tá falando, ele vai com a etiqueta nas costas dele, mas inclusive vendo na coletiva, acho que ele tá bem tranquilo quanto a isso, né? Um jogador com casca, né? 28 anos, mas é um garoto, né? Vai ter que aguentar isso aí durante essa responsabilidade durante a temporada e eu acho que vai entregar. É o que eu prevejo, vamos ver o que vai acontecer. Bom, é inevitável, né? Que tá o carimbo nas costas do valor dele, do Paquetá, por causa do tamanho da contratação e tudo mais. Fala, não, mesmo o Vitor Roque, lembra? 3 jogos sem marcar, já era assim. Vitor Roque já está 72 horas sem fazer. Cada gol do Vitor Roque custou não sei quanto. Enfim, vai acontecer com o Paquetá a mesma coisa. Para você, o erro, a falha esteve aonde, Arnaldo? Não digo que seja um erro, uma falha, mas eu acho que é uma coisa que vai acompanhar o Felipe Luiz esse ano, Tironi. Ninguém discute o trabalho do Felipe Luiz no ano passado, o início da carreira dele, espetacular. Uma forma diferente de ele comandar a equipe e tal, só que esse ano tem uma situação, né? Ele atingiu tal ponto, o time dele atingiu tal ponto, e o time continua investindo e fez uma das maiores contratações da história, ou a maior contratação da história, então a expectativa é que seja melhor ou pelo menos igual. E agora ele tem uma coisa que ele não tinha tanto ano passado, ele tem excesso, mas excesso mesmo, né? É só comparar com os outros elencos, né? O Palmeiras está reduzindo o elenco, eu não estou entendendo. O Cruzeiro tem um time titular forte, mas não tem tanto banco. O Felipe, ele tem muito banco. E vai caber a ele fazer as melhores escolhas. E ele, nesse início, não tem feito. É o que o Rodrigo falou. Né? É só o início, foi uma Supercopa e a estreia no Brasileiro. Ele não tem feito. Porque também não é muito simples. E hoje, o Pedro está recuperado, o Flamengo contratou o Paquetá, o Flamengo recuperou o Everton Cebolinha, que está jogando muito bem. Então, o Flamengo tem... contratou o Vitão e agora então tem 4 zagueiros em vez de só 3. Então, o número de possibilidades que o Felipe tem é praticamente infinito. Ele tem condição de escalar todas as partidas dele, todas as partidas. Já tinha a partida do jogo contra o Vasco, sempre times muito fortes, com boas opções de troca. Nenhum outro técnico tem isso no Brasil. E aí ele vai ter que escolher direito. E eu acho que ele escolheu muito mal. Ele escolheu muito mal a troca no jogo com o São Paulo. Assim, eu não posso... é pré-temporada. Não, Brasileirão não é pré-temporada, velho. Ainda mais você tá defendendo o título. Brasileirão não é temporada, pra mim é erro de leitura de jogo. A substituição dos Evertons pelo Jorginho e pelo Arrascaeta naquele momento no jogo com o São Paulo. Ele perdeu o jogo ali. E mesmo com aquele indício da falta ainda de perna desses dois jogadores, que é uma outra discussão, ele não só escalou esses dois jogadores como titulares em Brasília às 4 da tarde, como ele, na primeira troca, mandou o Paquetá, que tinha para campo, que tinha chegado há poucos dias, participado de uma recepção, praticamente não tinha feito treino algum, sendo que ele tinha no banco jogadores que tinham ido muito bem contra o São Paulo no primeiro tempo da partida do Morumbi. E aí ele ainda foi surpreendido por essa barbeiragem do VAR, né, da expulsão do Carrascal. Quando começa o segundo tempo com 1 a menos, eu olhei para o time do Flamengo, tá 1-0 para o Corinthians, o Flamengo tá com 10 e tá no campo com o Jorginho, Arrascaeta e Pedro. Cara, esse time não consegue correr atrás de ninguém, ainda mais em desvantagem, né? Isso foi amplificado pela expulsão do Carrascal, que é um cara mais jovem que está em boa forma. Então o Flamengo ficou em muita dificuldade para competir. E eu imagino que depois dessa derrota e desses 2 jogos ruins em termos de escolha, ele comece a colocar em campo os que estão em melhores condições, porque todos são bons. Né? Então, agora o desafio dele é quase com ele mesmo. Qual o melhor Flamengo para cada partida?
né? E daqui a pouco tem a Recopa. Qual foi o melhor Flamengo para os jogos contra o Lanús? Qual o melhor Flamengo? E assim, ele vai ter que ter essa sensibilidade e não escalar pela fama, pelo dinheiro ou pela representatividade antiga, que já teve algum dia. Então é isso, nação rubro-negra. Vimos a imprensa aí repercutindo um pouco, né, sobre Flamengo, sobre o jogo ainda contra o Corinthians e também sobre a situação desse ano, né? O Flamengo precisa aí, né, colocar os trilhos no lugar e se concentrar, porque essa temporada vai ser longa. Mas aí, galera, surge nas últimas horas uma informação, né, de uma possível contratação do Flamengo que está aí. Pode acontecer com o Flamengo, também está de olho, né? O Flamengo tem um valor ainda para fazer reforços. E aqui é o caso de Marcos Leonardo. Ele quase ia ir para o Atlético de Madrid, mas acabou melando e não concretizando essa contratação. E aí o Flamengo pode entrar na jogada e trazer esse reforço, né? Visto que ele estava sendo negociado, então o time dele, o Al Hilal, pode também negociar com o Flamengo. Ele também um tempo atrás estava querendo voltar para o Brasil, jogar no São Paulo. Quem sabe ele queira voltar para o Brasil aí, jogar no Flamengo. Ele tem possibilidade até de ir para a seleção. Deixe sua opinião aqui se você gostou, galera. Inscreva no canal e até o próximo vídeo. Se você concorda com essa notícia, se você quer Marcos Leonardo no Mengão. Então valeu e até o próximo vídeo.